Bom, para a gente abrir essa mesa, a gente pediu para os convidados escolherem um artigo entre os 30 da Declaração Universal de Direitos Humanos, e eles vão ter cerca de 10 minutos para elaborar, para falar um pouco sobre esse artigo que eles escolheram. Depois eu vou fazer umas perguntas e depois a gente passa para perguntas do público. Então, para passar para a Maria. É 10 minutos? 10 minutos. Tá. Oi, pessoal. Eu sou Maria Clara Araújo, tenho 22 anos, sou de Recife, Pernambuco, e sou a primeira travesti do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu costumo falar que se só em 2015 uma travesti adentrou a casa de Paulo Freire foi professor do Centro de Educação da UFPE, é porque o nosso processo educacional ele falhou. E partindo dessa provocação, mas não limitando as relações de desigualdade em relação às travestis só ao campo da educação, o Brasil, de modo geral, falhou, inclusive vocês. E eu vim muito instigada por conta da minha experiência de ser uma travesti que estuda pedagogia, que está dentro das salas de aula, nesse momento do Escola Sem Partido, que daí eu não estou nem discutindo as ideias que eu posso trazer enquanto professora. Eu estou só visualizando o que meu corpo significa no lugar de docência, ainda mais no lugar de docência de crianças, né? A gente ainda está lutando muito para pautar dentro da pedagogia uma ação pedagógica que não esteja associada à noção de cuidado, né? De mãe que está lá cuidando das crianças. Então, imagine para uma mãe, ainda, né, perdurando toda essa concepção, deixar suas filhas ou seus filhos na mão de uma travesti. Isso desestabiliza toda uma escola, e eu vejo isso de maneira muito palpável todas as vezes que eu estou na escola fazendo algum estágio. E com as crianças é super tranquilo, mas daí quando chega na hora do intervalo ou na hora de finalizar as atividades e os pais estão lá para buscar as crianças, o olhar de repugnação, de desconforto, de não entender porque uma travesti está numa escola em uma posição de docência. E, partindo dessa provocação, eu logo quero relacionar a minha vida e a vida de outras meninas que estão pensando aí o caminho de travestis e de mulheres trans por meio da educação, com o artigo 3º, né, que é sobre toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E o artigo 26º, que é sobre toda pessoa tem direito à instrução, logo à educação. Quando eu estou pesquisando sobre o que seria a vida de uma travesti no Brasil, lá em 2011, eu me assumo aos 16 anos, já faz 6 anos que eu vivo com a Maria Clara, eu encontro 3 resultados. Eu repito muito sobre esses 3 resultados, porque eles são fatos intransponíveis da vida de travestis e de mulheres trans no Brasil, que são criminalidade, prostituição e assassinatos. Então, para mim, discutir sobre direito à vida ou direito à instrução ainda me é muito caro, ainda nos é muito caro. E eu falo isso porque eu me assumo no ensino médio, eu me assumo no 3º ano, e naquele momento, ainda bem, nós progredimos de alguma certa forma, mas naquele momento, quando eu me assumo Maria Clara, minhas professoras, minhas docentes, agora minhas companheiras de profissão, falaram na minha cara que Maria Clara não existia, que meu nome era falso. Quando eu requeri o uso do banheiro feminino, me negaram o uso do banheiro feminino, e daí eu questionei, nossa, mas vocês querem que eu volte para o banheiro masculino? Quando no primeiro ano eu tinha sido espancada no banheiro masculino, e daí eu tive que usar o banheiro dos professores. E daí, quando a gente está discutindo sobre evasão escolar, dentro do curso de pedagogia, partindo de uma concepção da realidade das travestis no processo de escolarização, a gente está pensando muito como essas meninas não evadiram, elas foram expulsas indiretamente, né? E daí, partindo dessa minha experiência, quando li a teoria, eu entendi todo o meu processo. E daí eu acho que quando eu entro na pedagogia, é muito no movimento de entender tudo que eu sofri no meu processo de escolarização, quando, inclusive, as professoras instrumentavam violências para comigo. Então, quando eu
adentro a pedagogia e eu penso todo esse meu processo de escolarização e eu vejo que, nossa, demorou até 2015 para uma travesti adentrar o ensino superior no curso de pedagogia, eu percebo que a escola, ela nos expulsou historicamente. Então, não tem, por exemplo, para mim, enquanto uma travesti fala sobre direito à educação. Tá, a educação, na Constituição, ela está instituída como um direito público, gratuito, mas travestis estão entrando, adentrando e permanecendo nesses processos de escolarização. E partindo dessa problemática, né, de entender a transfobia enquanto uma problemática, eu escrevi esse texto esse ano para o Usina de Valores, que é um projeto do Instituto Vladimir Herzog, que o título era A Transfobia é uma Problemática Brasileira. Esse meu pensamento é, obviamente, muito inspirado por Grada Quilomba, em entrevista com a Djamila Ribeiro, afirmando que o racismo é uma problemática branca. Então, quando eu afirmo que a transfobia é uma problemática brasileira, eu, ao mesmo tempo, estou desnaturalizando e problematizando os processos de desumanização que toda a população de travestis foram historicamente submetidas no Brasil. E desnaturalizar e problematizar, porque por muito tempo, e eu parei de entrar no Facebook, porque é muita negatividade, mas quando eu sempre entro nos grupos de travestis e mulheres trans para acompanhar o que as meninas estão discutindo, assim, ou estão falando sobre a vida delas. Principalmente nessa fase, porque a gente está tendo um problema muito grande com as meninas que se prostituem, no sentido de que elas não estão podendo mais ir para a rua, porque estão tendo inúmeros casos de carro passando e atirando, carro passando e jogando gasolina. E isso está muito complicado para as meninas irem na rua, e daí eu tenho entrado nesses grupos para tentar acompanhar minimamente a situação de vulnerabilidade dessas meninas. E daí, quando a gente desnaturaliza, né, essa desumanização, quando a gente pontua que ela não é um fato intransponível da vivência das travestis, a gente está pensando essa desumanização enquanto um destino dado. O primeiro livro que eu li quando eu entro na pedagogia foi o Ensinando a Transgredir, da feminista negra Bell Hooks. E a Bell Hooks, ela citava Paulo Freire, partindo... Se a Bell Hooks estava citando Paulo Freire, tá, então eu ia ler ele. E daí comecei Pedagogia do Oprimido, e logo nas primeiras páginas, o Paulo Freire afirma que a desumanização, ela não é um destino dado, mas sim que ela é resultado de uma ordem. E isso me mostrou que, na minha luta por uma educação plural, por uma educação que trabalhe uma multiplicidade, porque a escola ela ainda trabalha com um modelo uno de aluno, e é por isso que travestis são expulsas desse processo escolarizador, quando eu desnaturalizo essa desumanização, eu automaticamente posso pensar pedagogias de resistência, pedagogias outras, e, obviamente, partindo de uma concepção até decolonial, né? Porque a gente vai estar pensando em intervenções no campo da ética, que é no campo do ser, no campo do político, que é pensar quem tem poder na nossa sociedade, e no campo da episteme, que é pensar quem está falando historicamente nas produções acadêmicas. E daí penso pedagogias de resistência, porque vejo que os processos educacionais que violentam certos sujeitos, e daí eu estou pensando população negra, principalmente população negra e população travesti no Brasil, eu tenho pensado também outras possibilidades de se viver de maneira humana, né? Quando eu escrevo para o Usina de Valores, eu falo muito sobre o quanto a dignidade humana para travestis ainda é muito caro. Nós não conseguimos ainda chegar nesse ponto, que é a humanidade. Então, para mim, é até um pouco complicado discutir sobre direitos humanos, porque o Brasil ainda está discutindo qual banheiro travestis e mulheres trans vão usar. Então, se o Brasil, se ainda vai chegar no Supremo, que se mulheres trans ou travestis podem usar o banheiro feminino, eu não estou numa posição de humanidade, gente. Então, talvez nem eu possa falar sobre direitos humanos, porque eu não gozo de direitos humanos. E discutir nessa perspectiva de problemática do outro, a transfobia é uma problemática de vocês e não minha, talvez não pensar tanto nesse nível do macro de uma declaração, mas na mesma proposição da Grada Quilomba, sugerir ou questionar o que vocês têm feito em relação à garantia da dignidade humana das travestis.
sabe? A partir do momento que eu estou aqui conversando com vocês e vai ter algum dinheiro dessa palestra que vai se reverter em subsídio para mim, a minha dignidade humana está sendo garantida. E às vezes a gente cai numa ilusão de só esperar algum tipo de movimentação a nível macro. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito, principalmente depois de ter adentrado relações de poder, é que todos vocês podem mudar a vida de alguma travesti. Sabe? Todos vocês podem movimentar a vida de uma travesti de maneira positiva, de alguma forma. Então, pensar sobre a transfobia ser uma problemática brasileira é logo pensar de quais formas vocês podem instrumentar de que travestis possam, enfim, gozar da dignidade humana no Brasil. E o que eu tenho feito ainda enquanto travesti, mas pensando na minha formação também, é isso. É ser uma travesti, ser um estudante de pedagogia e propor um novo modelo educacional que, enfim, me caiba e caiba as minhas iguais. Obrigada.